Ela abandonou a vida agitada da cidade para cuidar do avô no sítio isolado. Mas um bloqueio emocional a impedia de dizer as 3 palavras que ele mais precisava ouvir: eu te amo. Mas o que aconteceu depois a deixou chocada. Ela percebeu que talvez fosse tarde demais. A mala bateu no chão de madeira com um som seco que ecoou pela casa vazia. Marina parou na porta, respiração presa, olhando para o homem de cabelos brancos que a esperava na varanda. Sebastião tinha os braços abertos, o rosto marcado pelo tempo e pelos sorrisos que ele ainda insistia em dar, mesmo sozinho. Mas quando seus olhos se encontraram, algo quebrou dentro dela. Não era alegria, era terror. Porque ela sabia que não conseguiria dizer as palavras que ele mais queria ouvir. Minha netinha, você voltou. A voz de Sebastião tremeu e ele deu um passo à frente, os olhos brilhando com lágrimas que ele não tentou esconder. Marina forçou um sorriso frio, mecânico. Oi, vô. 2 palavras, só isso. E o silêncio que veio depois foi tão pesado que pareceu sugar o ar ao redor. Sebastião deixou os braços caírem devagar, como se estivesse acostumado com aquilo, como se já esperasse. Ele se aproximou e tentou abraçá-la. Marina deixou, mas seu corpo estava rígido, distante, como se estivesse abraçando um estranho. Sebastião apertou ela com força, como quem segura algo que pode desaparecer a qualquer momento. Ele cheirava a terra molhada, a café velho e a solidão. Eu preparei tudo para você, o quarto, a comida, tudo do jeito que você gostava quando era pequena. Ele se afastou, limpando as lágrimas com as costas da mão áspera, tentando disfarçar. Vem, entra. Você deve estar cansada da viagem. Marina pegou a mala e o seguiu em silêncio. A casa estava exatamente como ela lembrava. A mesma mesa de madeira gasta na cozinha, o mesmo sofá poído na sala, o mesmo relógio de parede que fazia aquele tic-tac irritante. Mas algo estava diferente. Havia flores do campo em um vaso na mesa, lençóis novos e cheirosos estendidos no varal, e na estante da sala uma foto emoldurada que ela nunca tinha visto antes. Marina criança, sorrindo nos ombros do avô. Eu achei essa foto semana passada. Sebastião disse baixinho, acompanhando o olhar dela. Aquele dia na feira, você comeu tanto algodão doce que passou mal no caminho de volta. Lembra? Marina lembrava, mas não respondeu. Apenas acenou com a cabeça e desviou os olhos. Sebastião suspirou. Ele a levou até o quarto, onde havia mais flores, uma colcha limpa e uma mesinha de cabeceira com outra foto. Marina bebê, nos braços da avó. Ela sentiu um nó na garganta. Deixa você descansar um pouco. Qualquer coisa, eu tô na cozinha preparando o jantar. Ele sorriu de novo, aquele sorriso triste de quem espera algo que nunca vem, e saiu, fechando a porta devagar. Marina deixou a mala cair e sentou na cama. Respirou fundo, olhou para a foto da avó, e então as lágrimas vieram, silenciosas, pesadas, porque ela sabia o que o avô queria, sabia o que ele esperava dela desde que chegou, mas não conseguia, simplesmente não conseguia. As horas passaram. Marina tomou banho, trocou de roupa e desceu para o jantar. A mesa estava posta com capricho. Arroz, feijão, frango assado, salada, tudo feito com cuidado. Sebastião estava sentado esperando. Senta, filha. Fiz tudo do jeito que você gosta. Eles comeram em silêncio. Um silêncio sufocante, quebrado apenas pelo barulho dos talheres. Marina sentia o peso do olhar do avô, mas evitava encará-lo. Até que Sebastião finalmente falou: Marina, eu sei que você está passando por um momento difícil, sei do divórcio, sei que você está machucada, mas eu só queria que você soubesse que aqui é sua casa, sempre foi, e ele parou, escolhendo as palavras. Eu só queria ouvir, pelo menos uma vez, que você... Vô, para. Marina cortou seca. Eu vim cuidar de você, tá bom? Não precisa de discurso. Sebastião baixou a cabeça.
Assentiu devagar. Tá bom, filha, desculpa. E voltaram ao silêncio. Depois do jantar, Marina ajudou a lavar a louça. Sebastião tentou puxar assunto algumas vezes. Falou do sítio, dos vizinhos, das galinhas novas que tinha comprado. Mas as respostas de Marina eram monossilábicas, frias, distantes. Quando terminou, ela subiu para o quarto sem se despedir. Sozinha, Marina sentou na cama e pegou o celular. Tinha várias mensagens de amigas perguntando como ela estava. Ela não respondeu. Só ficou olhando para a tela em branco, com o cursor piscando numa mensagem que nunca conseguia enviar. Foi então que ela viu. No criado mudo, embaixo da foto da avó, havia um baú de madeira pequeno, meio escondido. Marina franziu a testa. Nunca tinha visto aquilo antes. Ela se levantou, curiosa, e puxou o baú para mais perto. Dentro havia dezenas de cartas antigas, envelopes amarelados pelo tempo com a letra delicada da avó, todas endereçadas a Sebastião. Marina pegou uma aleatoriamente e abriu. Meu amor, hoje você saiu cedo para cuidar das plantações e eu fiquei aqui pensando em como sou sortuda por ter você. Às vezes a gente esquece de dizer o que sente, mas eu não quero cometer esse erro. Então vou escrever. Eu te amo. Hoje, amanhã e sempre. Sua esposa, Helena. Marina sentiu o peito apertar. Pegou outra carta. Sebastião, mais um dia ao seu lado. Mais um dia feliz. Eu te amo, Helena. E outra. Você voltou tarde hoje cansado, mas ainda assim me abraçou e perguntou como foi meu dia. É por isso que eu te amo, Helena. Todas as cartas terminavam da mesma forma. Eu te amo. Marina sentiu as lágrimas descerem novamente. Ela pegou mais uma carta, mas essa era diferente. O envelope não tinha o nome de Sebastião. Tinha o nome dela. Com as mãos tremendo, Marina abriu. A letra era da avó. Mas a data era de poucos meses antes dela morrer. Marina, minha netinha querida, se você está lendo isso, é porque finalmente voltou para cuidar do seu avô. Eu sempre soube que você voltaria. Preciso te contar algo importante, algo que seu avô nunca teve coragem de te dizer. Ele carrega uma dor que nunca curou, uma culpa que nunca se perdoou. E agora o tempo está acabando. Marina, você precisa ajudá-lo. Você precisa ensinar ele a... A carta parava ali, rasgada. A segunda parte estava faltando. Marina virou o envelope de cabeça para baixo, desesperada. Nada. Procurou no baú. Nada. A continuação da carta tinha desaparecido. Ela correu até a porta do quarto, abriu e gritou: Vô, vem aqui! Sebastião subiu as escadas preocupado. O que foi, filha? Tá tudo bem? Marina mostrou a carta. O que a vovó quis dizer com isso? Que dor, que culpa. E cadê o resto da carta? Sebastião olhou para o papel. Seu rosto ficou pálido. Ele segurou na ombreira da porta para se equilibrar. Marina, eu não sabia que ela tinha deixado isso para você. Responde, o que você esconde de mim? Sebastião fechou os olhos. Respirou fundo. E quando falou, a voz saiu quebrada, pesada, carregada de anos de silêncio. Eu tive um filho antes de me casar com sua avó. Ele era irmão do seu pai, seu tio, e ele morreu jovem, por minha culpa. Marina sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. O quê? Sebastião abriu os olhos, e neles havia um oceano de dor. A última coisa que eu disse para ele antes de morrer foi que ele não prestava para nada. Nunca disse, eu te amo. Nunca. E agora? Agora eu vou morrer do mesmo jeito que ele, sem ouvir essas palavras de quem eu mais amo. E então ele saiu do quarto, deixando Marina sozinha, em choque, segurando a carta rasgada. Lá fora, na escuridão do corredor, Sebastião encostou na parede e deixou as lágrimas caírem em silêncio, porque ele sabia que o tempo estava acabando. Marina não dormiu naquela noite. Ficou sentada na cama, segurando a carta rasgada, tentando processar o que o avô tinha acabado de revelar. Um tio que ela nunca soube que existiu. Um filho que Sebastião perdeu.
E a última coisa que ele disse foi uma ofensa. As palavras ecoavam na cabeça dela como um tambor. A última coisa que eu disse para ele foi que ele não prestava para nada. Marina olhou para a carta de novo, procurando pistas, respostas, qualquer coisa que fizesse sentido. Mas só havia aquele pedaço rasgado, aquela mensagem incompleta da avó. E uma pergunta que martelava sem parar. Onde estava o resto? Ela revirou o baú inteiro, abriu cada envelope, leu cada carta, virou cada canto daquela caixa de madeira. Nada. A segunda parte tinha desaparecido. Ou alguém tinha escondido de propósito. Quando o sol começou a nascer, Marina desceu as escadas. A casa estava em silêncio. Sebastião já estava acordado, sentado na varanda com uma caneca de café nas mãos, olhando para o horizonte dourado. Ele não virou quando ouviu os passos dela. Vô. Marina parou na porta. A voz saiu mais suave do que ela esperava. Sebastião não respondeu. Apenas tomou um gole do café devagar, como se estivesse reunindo forças. Marina se aproximou e sentou ao lado dele. Ficaram assim por um tempo, em silêncio, ouvindo os pássaros e o vento que balançava as árvores. Até que ela finalmente perguntou: como ele morreu? Sebastião apertou a caneca com força. A mandíbula dele travou. Acidente. Na estrada. Ele tinha saído de casa depois de uma briga feia comigo. Tava com raiva. Dirigindo rápido demais. Perdeu o controle. Ele parou, a voz falhando. Quando a polícia bateu na minha porta, já era tarde demais. Marina sentiu um aperto no peito. E você nunca falou sobre isso com ninguém? Sua avó sabia. Ela foi a única que sabia de tudo. Ela me ajudou a seguir em frente, a construir uma nova vida. Mas a culpa nunca foi embora. Sebastião olhou para Marina, os olhos vermelhos. Você entende agora por que eu queria tanto ouvir aquelas palavras? Porque eu sei o que é viver sabendo que nunca disse. E dói, Marina. Dói todos os dias. Marina desviou o olhar. Ela queria dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas as palavras não saíam. Aquele bloqueio antigo, aquela parede que ela construiu anos atrás, ainda estava lá, mais forte do que nunca. Sebastião suspirou e se levantou. Vou cuidar dos animais. Você quer café? Eu faço. Marina se levantou também, agradecida pela desculpa para sair daquela conversa. Enquanto preparava o café, ela não conseguia parar de pensar. No tio que nunca conheceu, na dor do avô, na carta rasgada, havia algo errado, algo que não se encaixava. Depois do café da manhã, Sebastião levou Marina para conhecer a rotina do sítio. Ele ensinou ela a alimentar as galinhas, a regar a horta, a consertar a cerca que estava quebrada. Enquanto trabalhavam lado a lado, ele contava histórias antigas, sobre como tinha comprado aquele pedaço de terra com o primeiro salário, sobre a primeira colheita que deu errado, sobre o dia em que a avó plantou as primeiras flores no jardim. Marina ouvia em silêncio, observando o avô com atenção. Ele parecia mais leve quando falava do passado, como se aquelas memórias fossem o único alívio que ele tinha. No meio da tarde, um homem apareceu na porteira do sítio. Era alto, de pele queimada pelo sol, com um chapéu velho e um sorriso largo. Sebastião! Pensei que tinha morrido, velho teimoso. O homem riu alto e entrou sem cerimônia. Sebastião sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que Marina via nele. Durval, seu sem-vergonha! Entra, entra! Durval era o vizinho mais próximo, dono do sítio ao lado. Ele cumprimentou Marina com um aperto de mão firme e olhos curiosos. Então você é a neta famosa. Sebastião não para de falar de você. Marina forçou um sorriso educado. Sou eu. Que bom que você veio cuidar dele. Esse velho teimoso não aceita ajuda de ninguém. Durval deu um tapa nas costas de Sebastião. Mas agora que você está aqui, ele finalmente vai ter companhia de verdade. Sebastião acenou para Durval se sentar. Eles conversaram sobre a safra, sobre o tempo, sobre os problemas da região. Marina ficou ali, quieta, observando. Até que Durval soltou uma frase que fez o sangue dela gelar.
Sebastião, você já contou para ela? O sorriso de Sebastião desapareceu. Durval. Não, sério, ela tem que saber. Durval se virou para Marina, o rosto ficando sério. Seu avô tá doente, menina. Faz tempo e ele não quer ir no médico. Marina se levantou de um pulo. O quê? Sebastião fechou os olhos. Durval, não era para você. Não era para eu o quê? Deixar ela descobrir quando for tarde demais? Durval cruzou os braços. Sebastião, você é teimoso, mas não é burro. Conta para ela. Marina sentiu o chão se mexer debaixo dos pés. Vô, isso é verdade. Sebastião abriu os olhos devagar. Suspirou. Assentiu. É verdade. Que tipo de doença? A voz de Marina saiu trêmula. Eu tenho um problema sério de saúde. Os médicos disseram que pode acontecer a qualquer momento. Ele falou devagar, como se cada palavra doesse. Por isso eu escolhi vir para cá. Viver meus últimos tempos no lugar que eu amo, em paz. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Ela se apoiou na mesa. Por que você não me contou? Porque eu não queria que você viesse por pena. Queria que você viesse porque quis. Sebastião levantou e segurou os ombros dela. Marina, eu não tenho medo de morrer. Eu já vivi muito, já fiz muita coisa errada. Mas antes de ir, eu só queria consertar uma coisa. Uma coisa que ficou quebrada há muito tempo. O quê? Marina perguntou, as lágrimas começando a cair. Eu queria que você aprendesse a amar de novo, sem medo, sem culpa. Ele limpou as lágrimas do rosto dela com o polegar. Porque eu sei que você carrega a mesma ferida que eu. Eu vejo nos seus olhos. Você tem medo de dizer, eu te amo porque acha que vai perder quem você ama, igual eu. Marina soluçou. Porque ele estava certo, completamente certo. Durval se levantou, desconfortável com a cena. Eu vou indo. Sebastião, qualquer coisa me chama. Ele olhou para Marina. Cuida bem dele, tá? Aproveita cada segundo, porque o tempo... Ele parou, escolhendo as palavras. O tempo que resta é pouco. E saiu, deixando os dois sozinhos. Marina se afastou do avô, limpando o rosto com as costas da mão. Você devia ter me contado antes. Eu sei, desculpa. Sebastião voltou para a cadeira cansado. Mas agora você sabe. E eu não quero que você fique triste. Eu quero que a gente aproveite o tempo que temos. Quero te ensinar tudo o que eu sei. Quero que você conheça esse lugar de verdade. E quero... Ele parou, a voz falhando. Quero que você seja feliz. Marina não conseguiu responder. Apenas assentiu e saiu, caminhando rápido até o quarto. Quando fechou a porta, ela desabou no chão e chorou. Chorou pela dor do avô, pelo tio que nunca conheceu, pela culpa que Sebastião carregava há tanto tempo, e chorou por ela mesma, porque sabia que ele tinha razão. Ela tinha medo de amar, tinha medo de perder. E agora estava prestes a perder a pessoa que mais amava no mundo, sem nunca ter dito as 3 palavras que ele mais queria ouvir. Horas depois, quando já era noite, Marina levantou do chão. Os olhos estavam inchados, o corpo dolorido. Ela foi até o banheiro, lavou o rosto e se olhou no espelho. Eu te amo, vô. Ela sussurrou para o reflexo, mas a voz saiu fraca, sem convicção, falsa. Ela tentou de novo. Eu te amo. Nada. Apenas palavras vazias. Frustrada, Marina voltou para o quarto. Foi até o criado mudo e pegou a carta rasgada de novo. Leu mais uma vez a última frase da avó. Marina, você precisa ajudá-lo. Você precisa ensinar ele a... Ensinar ele a quê? Marina franziu a testa, virou o papel e então viu. Havia algo escrito a lápis, bem fraco, quase apagado, na borda do papel. Ela chegou mais perto da luz. Era um endereço. Rua das Acácias, 47, Casa Amarela. Procure por Tomás. Marina sentiu o coração disparar. Quem era Tomás? E por que a avó tinha deixado esse endereço escondido? Ela pegou o celular e digitou o endereço no mapa. A localização apareceu. Era na cidade vizinha, a menos de 1 hora de distância. Marina olhou para a porta do quarto.
Lá embaixo, ela podia ouvir Sebastião tocando gaita na varanda. Aquela música triste que ele sempre tocava à noite. Ela respirou fundo. Amanhã cedo, ela iria descobrir quem era Tomás. E talvez, finalmente, descobrir o segredo que a avó tinha escondido. Marina acordou antes do sol nascer. Não porque tinha dormido bem. Na verdade, mal tinha fechado os olhos. A imagem do endereço escrito a lápis na carta rasgada não saía da sua cabeça. Rua das Acácias, 47, Casa Amarela. Procure por Tomás. Quem era esse homem? E por que a avó tinha deixado aquele recado escondido? Ela se vestiu em silêncio, pegou a bolsa e desceu as escadas com cuidado para não acordar Sebastião. Mas quando chegou na cozinha, ele já estava lá, sentado à mesa, com uma xícara de café fumegante nas mãos, olhando para o nada. Vô, você não dormiu? Sebastião levantou os olhos. Eles estavam vermelhos, fundos, como se ele tivesse chorado a noite inteira. Dormi pouco. Ele forçou um sorriso fraco. E você? Para onde vai tão cedo? Marina hesitou. Não queria mentir, mas também não sabia como explicar. Eu preciso resolver uma coisa na cidade. Volto logo. Sebastião assentiu devagar, mas havia algo no olhar dele. Algo que parecia dizer: eu sei que você está escondendo alguma coisa. Toma cuidado na estrada, tá bom? Ele se levantou e segurou o braço dela com delicadeza. E Marina, seja lá o que você descobrir hoje, lembra que eu sempre vou te amar. Não importa o que aconteça. Marina sentiu um nó na garganta. Vô, o que você... Vai, antes que fique tarde. Ele a empurrou gentilmente em direção à porta. A gente conversa quando você voltar. Marina saiu, o coração apertado, sem entender completamente o que tinha acabado de acontecer. Mas não tinha tempo para pensar nisso agora. Ela entrou no carro e digitou o endereço no GPS. 53 minutos até o destino. A estrada era longa e vazia. Marina dirigia no piloto automático, a mente vagando entre o presente e o passado. E então, sem que ela pudesse controlar, as memórias vieram. Ela tinha 8 anos. Estava na sala de casa, brincando com bonecas no tapete, quando os pais entraram com malas na mão. A mãe se abaixou, arrumou o cabelo dela atrás da orelha e sorriu. A gente vai viajar só por uns dias, meu amor. Você fica aqui com a vovó Helena, tá bom? Marina tinha abraçado os dois com força e então, sem pensar, tinha dito as 3 palavras que mudaram tudo. Eu amo vocês. O pai tinha rido, beijado a testa dela. A gente também te ama, princesa. Quando voltar, a gente traz um presente bem legal para você. Mas eles nunca voltaram. 2 dias depois, a avó Helena entrou no quarto dela, com os olhos inchados e o rosto pálido, e disse as palavras que destruíram o mundo de Marina. Filha, teve um acidente. Seus pais, eles não resistiram. E desde aquele dia, Marina nunca mais conseguiu dizer eu te amo para ninguém, porque na cabeça dela, essas palavras eram uma despedida, um prenúncio de perda, uma maldição. O GPS anunciou: você chegou ao destino. Marina piscou, voltando ao presente. Ela estava parada em frente a uma casa pequena, pintada de amarelo desbotado, com um jardim simples na frente. Havia um homem idoso sentado na varanda, fumando cachimbo, observando a rua com olhos cansados. Marina desceu do carro, o coração batendo forte. Ela caminhou até a porteira e parou. Com licença, o senhor é Tomás? O homem virou a cabeça lentamente. Quando viu Marina, o cachimbo quase caiu de sua mão. Ele se levantou de um pulo, os olhos arregalados como se estivesse vendo um fantasma. Meu Deus! Você é igual a ela. Marina franziu a testa. Igual a quem? A Helena, sua avó. Tomás desceu os degraus da varanda, ainda em choque. Você é a neta de Sebastião, não é? Marina. Sou, mas... Como o senhor sabe meu nome? Tomás respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo pesado. Entra, a gente precisa conversar. A casa por dentro era simples, mas acolhedora.
Havia fotos antigas nas paredes, livros empilhados nas estantes e um cheiro de café velho no ar. Tomás serviu 2 copos de água e se sentou na poltrona em frente a Marina. Sua avó me pediu para te esperar. Ele começou, a voz carregada de emoção. Ela disse que um dia você ia vir aqui, que você ia encontrar o endereço na carta. Marina se inclinou para a frente. Quem é o senhor? Como conhecia minha avó? Tomás fechou os olhos. Quando abriu, havia lágrimas. Eu era o melhor amigo de Vicente. Marina sentiu o sangue gelar. Vicente, o filho de Sebastião, o filho que ele perdeu. Tomás limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu estava com ele no dia do acidente. Eu vi tudo. O mundo de Marina desabou. O senhor viu? Tomás assentiu, a respiração pesada. Vicente era meu melhor amigo desde criança. A gente fazia tudo junto. E naquele dia, ele tinha brigado feio com o pai. Sebastião tinha dito coisas terríveis para ele. Coisas que nenhum pai deveria dizer. Vicente saiu de casa furioso, entrou no carro e eu entrei junto porque estava preocupado. Tentei acalmar ele, mas ele estava cego de raiva, dirigindo rápido demais. Eu implorei para ele parar, mas a voz de Tomás quebrou. A gente bateu, eu sobrevivi, ele não. Marina cobriu a boca com as mãos, as lágrimas caindo sem controle. E o pior de tudo, Tomás continuou soluçando, é que as últimas palavras que Sebastião disse para ele foram: você não presta para nada. Eu me arrependo de ter tido você como filho. Marina sentiu uma dor física no peito, como se alguém tivesse enfiado uma faca bem fundo. Vicente morreu acreditando que o pai não amava ele, e Sebastião nunca se perdoou por isso. Tomás se levantou, foi até uma estante e pegou uma caixa velha. Sua avó veio me visitar poucos meses antes de morrer. Ela me deu isso. Disse que um dia você precisaria ver. Ele entregou a caixa para Marina. Dentro havia um caderno velho, desgastado pelo tempo. Marina abriu com mãos trêmulas. Era um diário. O diário de Vicente. Ela virou as páginas lentamente, lendo trechos aleatórios, e então encontrou a última entrada. A entrada do dia em que ele morreu. Meu pai disse hoje que se arrepende de mim. Disse que eu não presto para nada. Eu sei que a gente briga muito. Eu sei que eu decepciono ele, mas eu só queria ouvir uma vez só, que ele me ama, que eu importo. Mas acho que nunca vou ouvir isso. Acho que ele realmente me odeia. Marina fechou o caderno, incapaz de continuar. Ela estava chorando tanto que mal conseguia respirar. Tomás se sentou ao lado dela, colocando a mão no ombro dela com delicadeza. Sua avó queria que você soubesse dessa história, porque ela sabia que você e Sebastião carregam a mesma ferida. Ele nunca disse, eu te amo pro filho, e você nunca consegue dizer para ninguém. Ela queria que vocês dois se curassem juntos. Marina limpou o rosto, tentando recuperar a compostura. Mas por que ela não contou isso para o meu avô enquanto estava viva? Porque ele nunca conseguiu falar sobre Vicente sem desmoronar. Helena tentou várias vezes, mas a culpa era grande demais. Tomás pegou o diário de volta e colocou na caixa. Ela me disse, Tomás, se Sebastião não conseguir se perdoar antes de morrer, ele vai partir do mesmo jeito que Vicente, sem saber que era amado. E eu não posso deixar isso acontecer. Marina sentiu um arrepio percorrer o corpo todo. Ela sabia que o vô estava doente. Sabia. E por isso ela deixou essa missão para você. Tomás segurou as mãos de Marina. Você precisa ensinar ele a se perdoar. Precisa ensinar ele que ainda há tempo, porque se ele morrer carregando essa culpa... Ele parou, a voz falhando. Ele vai morrer acreditando que não merece ser amado, igual Vicente morreu. Marina ficou em silêncio por um longo tempo, processando tudo. A dor, a culpa, o peso daquela responsabilidade. Finalmente, ela se levantou. Obrigada por me contar tudo isso. Ela limpou as últimas lágrimas. Eu preciso voltar agora. Tomás assentiu. Marina, uma última coisa. Vicente deixou uma carta para Sebastião.
Eu guardei ela durante todos esses anos. Helena me pediu para te entregar quando você viesse aqui. Ele foi até um armário, abriu uma gaveta e tirou um envelope amarelado. Entregou para Marina. Essa carta pode mudar tudo. Marina pegou o envelope, as mãos tremendo. Ela saiu da Casa Amarela, entrou no carro e colocou a carta no banco do passageiro. No caminho de volta, ela não conseguia parar de olhar para aquele envelope. O que Vicente tinha escrito? E será que Sebastião estava pronto para ler? Quando ela chegou ao sítio, já era quase noite. A casa estava em silêncio. Marina entrou e encontrou Sebastião sentado na varanda, olhando para o horizonte, com a gaita nas mãos. Ele não tocava, apenas segurava, como se estivesse esperando alguma coisa. Quando viu Marina, ele sorriu, mas era um sorriso triste, cansado. Você voltou. Marina se sentou ao lado dele, respirou fundo e tirou o envelope da bolsa. Vô, eu preciso te mostrar uma coisa. Sebastião olhou para o envelope e quando viu a letra na frente, a letra de Vicente, ele ficou completamente pálido. Marina, de onde você tirou isso? Da pessoa que esteve com Vicente no dia do acidente, da pessoa que guardou isso durante todos esses anos, esperando o momento certo. Sebastião pegou o envelope com mãos trêmulas, abriu devagar, tirou a carta e começou a ler. Marina observava em silêncio, vendo as lágrimas escorrerem pelo rosto do avô enquanto ele lia as últimas palavras que o filho tinha deixado. Então, Sebastião desabou. Ele soluçou alto, segurando a carta contra o peito, repetindo sem parar. Me perdoa, Vicente. Me perdoa, meu filho. Eu te amava. Eu sempre te amei. Marina abraçou o avô com força, e pela primeira vez ela sentiu as palavras subindo, empurrando, querendo sair. Mas antes que ela pudesse falar, o telefone tocou dentro da casa. Um toque estridente, urgente. Marina se levantou e atendeu. Do outro lado da linha, uma voz feminina, séria. Aqui é do Hospital Central. Estamos tentando localizar a família do Sr. Sebastião. Precisamos que venham urgentemente. Ele está cadastrado aqui como paciente de risco e... Marina desligou o telefone e correu de volta para a varanda. Mas quando chegou lá, Sebastião estava no chão, desmaiado. Marina se jogou no chão ao lado do avô, o pânico tomando conta de cada célula do seu corpo. Vô, vô! Ela sacudiu os ombros dele, desesperada. Acorda! Por favor, acorda! Sebastião estava pálido, os lábios sem cor, a respiração fraca e irregular. A carta de Vicente ainda estava apertada contra o peito dele, amassada pelos dedos trêmulos. Marina pegou o celular com mãos tremendo tanto que mal conseguia discar. Ligou para a emergência, a voz saindo aos gritos, embaralhada de pânico e lágrimas. Meu avô desmaiou. Ele tem um problema sério de saúde. Por favor, mandem alguém rápido. Sítio Esperança, Estrada Rural, quilômetro 12. A atendente tentava acalmar ela, fazer perguntas, mas Marina mal ouvia. Ela largou o telefone e voltou a segurar o rosto de Sebastião. Não faz isso comigo, vô. Não agora. Eu ainda não disse. E então, como um milagre, os olhos de Sebastião se abriram devagar. Ele piscou, desorientado, tentando focar no rosto de Marina. Filha, eu tô aqui, vô. A ambulância já vem. Aguenta firme. Marina segurou a mão dele com força, como se pudesse mantê-lo vivo só com a intensidade do aperto. Sebastião tentou falar, mas a voz saiu fraca, quase inaudível. A carta... Você leu... A carta? Marina balançou a cabeça confusa. Não, eu só te dei... Você que leu... Lê... Pra mim. De novo. Ele tossiu, o corpo inteiro tremendo. Marina pegou a carta amassada e abriu com cuidado. As lágrimas caíam na folha, borrando algumas palavras, mas ela conseguiu ler em voz alta. Pai, se você está lendo isso, é porque algo aconteceu comigo. Eu sei que a gente briga muito. Sei que eu te decepciono. Mas preciso que você saiba de uma coisa. Eu nunca te odiei. Nunca.
Eu só queria ser bom o suficiente para os seus olhos. Queria que você tivesse orgulho de mim. E mesmo que a gente nunca tenha dito essas palavras um para o outro, eu sempre soube. Lá no fundo, eu sempre soube que você me amava. Do seu jeito. Então, se eu partir antes de você, não carrega a culpa. Me perdoa pelas minhas falhas. E se perdoa pelas suas. A vida é curta demais para a gente viver preso no passado. Eu te amo, pai. Sempre amei. Seu filho, Vicente. Quando Marina terminou de ler, ela estava soluçando. Sebastião também chorava, as lágrimas escorrendo pelas têmporas. Ele me perdoou. Sebastião sussurrou, a voz quebrada. Ele sabia que eu amava ele. Ele sabia, vô. Ele sempre soube. Marina apertou a mão dele mais forte. E eu também sei. Sebastião virou a cabeça devagar, os olhos encontrando os dela. Marina, eu preciso te falar uma coisa, antes que seja tarde. Não! Você não vai falar nada agora. Você vai ficar bem. A ambulância já vem. Marina estava desesperada, recusando-se a aceitar o que estava vendo. Mas Sebastião insistiu, juntando forças para continuar. Quando você era pequena, depois que seus pais morreram, eu queria ter ficado mais perto de você. Queria ter te abraçado mais, ter dito que tudo ia ficar bem. Mas eu tinha medo. Medo de que você sofresse de novo. Medo de perder você também. Ele parou para respirar, ofegante. E aí eu me afastei. Deixei você crescer sozinha e me arrependo tanto disso. Vô, não. Me perdoa, Marina. Me perdoa por não ter sido o avô que você merecia. Marina desabou em cima do peito dele, agarrando a camisa velha com força. Você sempre foi o melhor avô do mundo. Sempre. Não fala assim. Ela levantou o rosto, olhando nos olhos dele através das lágrimas. Eu que te peço perdão. Por nunca ter dito. Por nunca ter conseguido falar. Sebastião levantou a mão trêmula e tocou o rosto dela. Você não precisa falar, filha. Eu já sei. Eu sempre soube. Não! Marina gritou, a voz rasgando a noite. Eu preciso falar! Eu preciso! Ela respirou fundo, sentindo as palavras lutando para sair, empurrando contra o bloqueio que viveu dentro dela por tantos anos. E então, pela primeira vez, desde que tinha 8 anos, Marina conseguiu. Eu te amo, vô, eu te amo tanto. Sebastião sorriu, um sorriso lindo, cheio de paz. As lágrimas desciam pelo rosto dele, mas eram lágrimas de felicidade. Eu também te amo, minha netinha, mais que tudo nessa vida. Ao longe, a sirene da ambulância começou a ecoar pela estrada. Marina segurou firme na mão do avô. Você vai ficar bem. Você tem que ficar bem, porque agora eu vou dizer isso todos os dias. Todo dia, vô. Você me ouviu? Eu vou repetir até você enjoar. Sebastião riu baixinho, mesmo fraco. Eu nunca vou enjoar dessas palavras. Os paramédicos chegaram correndo, com maca e equipamentos. Eles afastaram Marina delicadamente e começaram a trabalhar em Sebastião, verificando os sinais vitais, colocando oxigênio, preparando para o transporte. Marina ficou de pé, afastada, observando tudo em câmera lenta. Um dos paramédicos se virou para ela. Você é familiar dele? Sou a neta. Ele vai precisar ir para o hospital agora. A senhora pode vir junto na ambulância. Marina assentiu, ainda em transe. Ela pegou a carta de Vicente, dobrou com cuidado e guardou no bolso. Subiu na ambulância ao lado do avô. Sebastião estava deitado na maca, com a máscara de oxigênio no rosto, mas seus olhos estavam abertos. Ele procurou a mão de Marina. Ela segurou e não soltou durante todo o caminho. Quando chegaram no Hospital Central, uma equipe médica já estava esperando. Levaram Sebastião direto para a sala de emergência. Marina tentou seguir, mas uma enfermeira a impediu. Desculpa, só a equipe médica pode entrar agora. A senhora precisa esperar aqui. Mas vamos fazer tudo o que for possível. Prometo. A enfermeira apertou o ombro dela e entrou na sala, fechando a porta. Marina ficou parada no corredor vazio, sozinha, com o som das máquinas ao redor e o cheiro de hospital que trazia memórias que ela queria esquecer.
Ela se deixou cair numa cadeira de plástico duro, colocando o rosto nas mãos. Por favor, não tira ele de mim agora. Eu acabei de encontrar coragem. Por favor. Horas se passaram. Marina não sabia quantas. Ela só ficou ali, orando, esperando, segurando firme a carta de Vicente no bolso. Até que a porta finalmente se abriu. Um médico saiu, tirando a máscara. Ele tinha uma expressão séria. Marina se levantou de um pulo, o coração na garganta. Como ele está? O médico respirou fundo. Ele está estável. Conseguimos reverter a crise, mas... Marina sentiu o mundo girar. Mas o quê? Ele vai precisar ficar internado por alguns dias e a senhora precisa se preparar. A condição dele é delicada. Pode acontecer outra crise a qualquer momento. Marina assentiu, engolindo as lágrimas. Eu posso ver ele. Pode, mas só por alguns minutos. Ele precisa descansar. Marina entrou no quarto devagar. Sebastião estava deitado na cama hospitalar, pálido, com tubos e fios conectados ao corpo. Mas quando viu Marina, ele sorriu. Ela se aproximou, segurou a mão dele e sussurrou. Eu te amo, vô. Sebastião apertou a mão dela de volta. Eu também te amo, filha. Agora, vai para casa. Descansa. Não, eu vou ficar aqui. Marina, eu não saio daqui, nem que me arrastem. Ela puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama. Você ficou comigo quando eu era pequena e tinha medo do escuro. Agora é minha vez de ficar com você. Sebastião fechou os olhos, emocionado, e pela primeira vez em muito tempo, ele dormiu em paz, sabendo que era amado. Marina não saiu do lado de Sebastião durante 3 dias inteiros. Dormia na cadeira desconfortável ao lado da cama hospitalar, comia o que as enfermeiras traziam sem nem sentir o gosto e passava as horas segurando a mão do avô, como se aquele toque pudesse mantê-lo ancorado à vida. Sebastião melhorou aos poucos. A cor voltou ao rosto, a respiração ficou mais estável e ele até conseguia conversar por alguns minutos antes de cansar. Mas Marina via nos olhos dos médicos. Via na forma como eles falavam baixo no corredor. Via na maneira como evitavam dar certezas. O tempo estava se esgotando. Na manhã do 4º dia, uma médica entrou no quarto com uma prancheta na mão e um sorriso profissional que não chegava aos olhos. Bom dia. Como o senhor está se sentindo hoje? Sebastião sorriu fraco. Melhor, doutora. Essa moça aqui não me deixa desistir. Ele apertou a mão de Marina. A médica assentiu. Que bom. Bem, eu preciso conversar com vocês sobre os próximos passos. Ela olhou para Marina. A senhora pode sair um momento? Preciso falar algumas coisas com o paciente em particular. Marina franziu a testa. Não. O que você tem que dizer pode falar na frente dela. Sebastião disse firme. A médica hesitou, mas assentiu. Está bem. Senhor Sebastião, os exames mostraram que a condição está mais avançada do que esperávamos. Nós podemos tentar algumas intervenções, mas, sinceramente, o senhor já passou por muito. E as chances de... Doutora. Sebastião a interrompeu calmo. Quanto tempo eu tenho? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A médica respirou fundo. Difícil precisar. Pode ser semanas. Pode ser dias. Depende de como o corpo responde. Marina sentiu o chão desaparecer. Ela se agarrou ao braço da cadeira para não desabar. Sebastião apenas assentiu, como se já soubesse. Entendo. Obrigado pela honestidade. Ele olhou para Marina. Eu quero ir para casa. Vô, eu não quero morrer aqui, Marina. Quero morrer no meu sítio, no lugar que eu amo. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos. Por favor, me leva para casa. Marina engoliu as lágrimas e assentiu. Eu te levo. 2 dias depois, Sebastião recebeu alta com a condição de que teria acompanhamento médico domiciliar. Marina arrumou tudo no sítio. Transformou a sala em um quarto improvisado para que ele não precisasse subir escadas e contratou uma enfermeira para ajudar com os cuidados. Mas Sebastião não queria ser tratado como doente. Ele queria viver.
Nos dias que se seguiram, ele e Marina passaram cada minuto juntos. Caminhavam devagar pelo sítio, parando para descansar debaixo das árvores. Sebastião ensinava ela a cuidar das plantas, a identificar os pássaros pelo canto, a preparar as receitas antigas da família. E Marina, pela primeira vez na vida, dizia: "Eu te amo", sem medo. Dizia no café da manhã. Dizia quando ele acordava de uma soneca. Dizia antes de dormir, e cada vez que ela falava, Sebastião sorria como se tivesse acabado de ganhar o maior tesouro do mundo. Numa tarde ensolarada, eles estavam sentados na varanda quando Sebastião puxou o assunto sobre algo que Marina nunca esperava. "Marina, eu preciso te contar uma coisa, algo que nem sua avó sabia." Marina virou para ele, curiosa. "O quê?" Sebastião olhou para o horizonte, os olhos distantes. "Quando Vicente morreu, eu pensei em desistir. Pensei em desistir de tudo. A culpa era tão grande que eu não conseguia respirar. Fiquei meses sem sair de casa, sem falar com ninguém. Até que um dia, sua avó me arrastou até aquele vale escondido. Aquele lugar onde eu te levei." Marina lembrava. A árvore centenária, o lugar secreto. "E lá, ela me fez prometer uma coisa." Sebastião continuou, a voz embargada. Ela disse: "Sebastião, você pode escolher viver com a culpa ou viver apesar da culpa, mas não pode deixar de viver." E naquele dia, ela me deu a notícia de que estava grávida do seu pai. Marina arregalou os olhos. "Sério?" "Sério. E foi aquilo que me salvou. Saber que eu ia ter uma segunda chance de ser pai, de fazer diferente, de dizer as palavras certas." Ele limpou as lágrimas com as costas da mão. "Eu prometi para mim mesmo que nunca ia cometer o mesmo erro com seu pai. E não cometi. Todo dia, antes dele sair para a escola, para trabalho, para qualquer lugar, eu dizia: 'Eu te amo, filho.' Todo dia, sem exceção." Marina sentia as lágrimas descendo. "Ele sabia que você amava ele. Sabia. E morreu sabendo. Isso me deu paz." Sebastião virou para Marina, segurando as mãos dela. "Mas eu falhei com você. Quando seus pais morreram, eu me afastei porque tinha medo de te perder também, e acabei te perdendo de outro jeito. Te perdi emocionalmente. E isso me destruiu mais do que a morte de Vicente." "Vô, não. Deixa eu terminar." Ele apertou as mãos dela. "Quando você chegou aqui há alguns dias, eu sabia que aquele era meu último presente. Minha última chance de consertar as coisas. E você me deu o que eu mais queria. Me deu perdão, me deu amor, me deu paz." Marina se jogou nos braços dele, soluçando. "Eu te amo, vô. Eu te amo tanto." "Eu também te amo, minha netinha. Mais do que você pode imaginar." Eles ficaram assim por um longo tempo, abraçados, em silêncio, apenas sentindo. Naquela noite, Marina estava na cozinha preparando o jantar quando ouviu um barulho estranho vindo da sala. Ela largou tudo e correu. Sebastião estava sentado na cama, ofegante, com a mão no peito. "Vô, o que foi?" "Tá, tudo bem, só uma dorzinha." Ele tentou sorrir, mas Marina via o suor escorrendo pelo rosto dele. Ela pegou o telefone para ligar para a enfermeira, mas Sebastião segurou o braço dela. "Não, por favor, não chama ninguém. Eu só preciso de um minuto." "Mas vô..." "Marina." Ele olhou nos olhos dela, firme. "Eu sei o que está acontecendo e eu tô pronto, mas antes eu preciso te pedir uma coisa." Marina sentou na cama ao lado dele, segurando a mão dele com força. "Qualquer coisa." Sebastião respirou fundo, juntando forças. "Quando eu partir, eu quero que você viva, de verdade, quero que você seja feliz, quero que você ame sem medo. Promete para mim?" "Eu prometo." Marina chorava, mas mantinha a voz firme. "Eu prometo, vô." "E tem mais uma coisa." Ele pegou o celular na mesinha ao lado com mãos trêmulas. "Eu preciso fazer uma ligação que eu devia ter feito há muito tempo." Marina franziu a testa, confusa. "Para quem?" Sebastião não respondeu. Apenas discou um número e colocou o telefone no ouvido. Do outro lado da linha, alguém atendeu. "Alô?
A voz era masculina, jovem, hesitante. Sebastião fechou os olhos, as lágrimas descendo. Alô? É o Tomás? Silêncio. Depois, a voz respondeu trêmula. Sebastião? Marina arregalou os olhos. Quem era Tomás? Sebastião continuou, a voz quebrando. Tomás, eu sei que você não esperava essa ligação. Sei que faz muitos anos, mas eu preciso te pedir perdão. Do outro lado da linha, Marina podia ouvir soluços abafados. Quando Vicente morreu, Sebastião continuou, lutando para falar. Eu te culpei. Culpei você por estar no carro com ele, por não ter impedido, e te afastei da minha vida. Nunca mais falei contigo. E isso foi cruel, injusto e errado. A voz de Tomás veio, quebrada. Eu tentei salvar ele. Eu tentei, mas eu não consegui. Eu sei, filho. Eu sei. Sebastião soluçava agora. E não foi sua culpa, nunca foi. Foi minha. E eu passei todos esses anos te odiando quando devia ter te abraçado. Me perdoa. Por favor, me perdoa. Marina cobriu a boca, chocada. Era ele, o amigo de Vicente que sobreviveu ao acidente. Do outro lado da linha, Tomás chorava alto agora. Eu te perdoo. Eu sempre te perdoei. Eu só queria que você soubesse que eu amava o Vicente como um irmão. E eu sinto tanto, eu sinto tanto. Eu sei, e ele sabia. Sebastião respirou fundo, lutando contra a dor no peito. Tomás, obrigado por ter guardado a carta dele todos esses anos. Obrigado por ter cuidado da memória dele. Você é um homem bom. E eu te amo como se fosse meu filho também. Tomás não conseguia falar, apenas chorava. Sebastião desligou o telefone e deixou ele cair no colo. Ele olhou para Marina, exausto, mas em paz. Agora eu posso descansar. Marina se deitou ao lado dele, abraçando-o com força. Eu tô aqui, vô. Eu não vou a lugar nenhum. Sebastião fechou os olhos, acariciando o cabelo dela. Você é a melhor coisa que já me aconteceu, Marina. Nunca esquece disso. Eu te amo, vô. Eu também te amo, filha, para sempre. E então eles ficaram assim, abraçados, enquanto a noite caía lá fora e o silêncio do sítio os envolvia como um cobertor. Sebastião adormeceu nos braços de Marina. E pela primeira vez em décadas, não havia mais culpa, não havia mais medo, apenas amor. Marina acordou com a luz do sol entrando pela janela da sala. Ela estava deitada ao lado de Sebastião, ainda abraçada a ele. Por um momento, tudo parecia em paz. Silencioso, tranquilo, até que ela percebeu. O peito dele não se movia. Vô! Ela se levantou de um pulo, o coração disparando. Vô! Ela sacudiu os ombros dele desesperada. Colocou a mão no pescoço tentando sentir o pulso. Nada. Ela gritou, chamou pelo nome dele, implorou para ele acordar. Foi então que Sebastião abriu os olhos devagar. Marina quase desmaiou de alívio. Vô, você tá bem? Eu pensei que... Calma, filha. Eu só estava dormindo. Ele sorriu fraco, a voz rouca. Dormi tão profundo que nem sonhei. Marina desabou em lágrimas, abraçando-o com força. Não faz isso comigo de novo. Eu pensei que tinha te perdido. Sebastião acariciou o cabelo dela calmo. Ainda não, minha netinha, ainda não. Mas Marina via. Via a palidez no rosto dele. Via a respiração cada vez mais lenta. Via o corpo enfraquecendo a cada hora. O tempo estava acabando. Naquela manhã, Sebastião pediu algo inusitado. Marina, me leva até o vale, até a árvore. Vô, você não está em condição de... Por favor. Ele segurou a mão dela, os olhos suplicantes. Eu quero ver aquele lugar mais uma vez, só mais uma. Marina hesitou, mas não conseguiu negar. Ela chamou Durval para ajudar, e juntos eles levaram Sebastião até o carro. A viagem foi lenta, cuidadosa, cada solavanco arrancando gemidos de dor dele. Quando chegaram ao vale escondido, Marina ajudou o avô a descer. Ele se apoiou nela, cambaleante, mas determinado. Caminharam devagar até a árvore centenária, aquela que ele tinha plantado no dia em que Marina nasceu.
Sebastião se sentou encostado no tronco, respirando fundo, olhando ao redor como se estivesse memorizando cada detalhe. Aqui. Foi aqui que sua avó me disse que estava grávida do seu pai. Foi aqui que eu decidi viver de novo. Ele tocou o tronco da árvore com carinho. E foi aqui que eu plantei essa árvore, quando você nasceu, porque você era minha nova esperança. Marina se sentou ao lado dele, segurando a mão dele. Essa árvore vai continuar aqui. Vai continuar crescendo, igual ao amor que você plantou. Sebastião sorriu, apertando a mão dela. Você virou tão sábia, menina. Eles ficaram ali por horas, conversando sobre memórias antigas, rindo de histórias bobas, chorando juntos pelas perdas e pelas vitórias. Sebastião contou sobre a primeira vez que beijou Helena, sobre o dia em que seu pai nasceu, sobre a alegria que sentiu quando viu Marina pela primeira vez. E Marina contou sobre os sonhos que tinha, sobre os planos que queria realizar, sobre como ele tinha mudado tudo na vida dela. Sabe o que eu aprendi com você, vô? Marina disse, a voz suave. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para amar e nunca é tarde para perdoar. Sebastião olhou para ela, os olhos brilhando. Você me ensinou a mesma coisa, filha. Me ensinou que o amor pode curar até as feridas mais profundas. De repente, Sebastião fechou os olhos e respirou fundo, como se estivesse sentindo dor. Vô, tá tudo bem? Ele assentiu devagar. Tá sim, só cansado. A gente volta agora. Você precisa descansar. Não. Sebastião abriu os olhos e segurou o rosto dela com as duas mãos. Eu quero ficar mais um pouco. Só mais um pouco. Com você. Aqui. Marina sentiu as lágrimas caírem, mas assentiu. Então a gente fica. Sebastião encostou a cabeça no ombro dela, fechando os olhos. Você sabe, eu tô em paz agora. Eu perdoei o Vicente, perdoei o Tomás, perdoei a mim mesmo. E tô morrendo sabendo que a pessoa que eu mais amo nesse mundo me ama de volta. Eu te amo, vô. Eu vou te amar para sempre. Eu sei, filha, eu sempre soube. Ele respirou fundo, a voz saindo cada vez mais fraca. Promete uma coisa para mim, qualquer coisa. Promete que você vai plantar uma árvore nova, e vai dizer eu te amo para ela todo dia, para lembrar que o amor nunca morre. Ele só se transforma. Marina soluçou, apertando ele mais forte. Eu prometo. Sebastião sorriu. Obrigado, minha netinha. Obrigado por tudo. E então, ele fechou os olhos. Marina sentiu o corpo dele relaxar nos braços dela. A respiração ficou cada vez mais lenta, mais espaçada. Vô! Ela chamou, a voz tremendo. Vô, fica comigo! Mas ele não respondeu. Marina gritou, chamando Durval, que veio correndo. Ele checou o pulso de Sebastião, o rosto ficando sério. Marina, ele... Não! Marina gritou, abraçando o avô com força. Não! Ele não pode ir agora. Eu ainda tenho tanto para dizer. Durval colocou a mão no ombro dela, os olhos cheios de lágrimas. Ele foi em paz, menina. Foi do jeito que ele queria, no lugar que ele amava, com a pessoa que ele amava. Marina chorava tanto que mal conseguia respirar. Ela encostou a testa na testa de Sebastião e sussurrou pela última vez. Eu te amo, vô. Eu te amo tanto. Obrigada por tudo. Obrigada por me ensinar a amar de novo. E ali, debaixo da árvore centenária, Marina se despediu do homem que tinha mudado tudo na vida dela. Dias depois, Marina estava sozinha no sítio. O funeral tinha sido simples, como Sebastião pediu. Apenas ela, Durval, Tomás, que veio de longe para se despedir, e alguns vizinhos antigos. Agora, a casa estava em silêncio. Um silêncio diferente. Não era vazio, era cheio de memórias. Marina caminhou até o vale escondido, carregando uma muda de árvore que tinha comprado na cidade. Ela cavou um buraco ao lado da árvore centenária, plantou a muda com cuidado e regou com água misturada com as próprias lágrimas. Quando terminou, ela se ajoelhou e colocou a mão na terra úmida. Eu te amo, vô, onde você estiver. Eu te amo.
E naquele momento, uma brisa suave passou pelo vale, balançando as folhas da árvore centenária, como se fosse uma resposta. Marina sorriu no meio das lágrimas, porque ela sabia, o amor nunca morre, ele só se transforma. 3 meses se passaram desde que Marina plantou aquela árvore ao lado da centenária. 3 meses desde que disse o último "Eu te amo" para Sebastião. 3 meses desde que o mundo ficou um pouco mais silencioso. Mas o sítio não estava em silêncio. Marina estava na varanda, observando um grupo de crianças correndo pelo jardim, rindo alto, brincando de pega-pega entre as árvores frutíferas. Havia 8 delas, com idades entre 7 e 12 anos, todas vindas de famílias humildes da região. Todas ali, porque Marina tinha decidido honrar a memória do avô, da única forma que fazia sentido, ensinando amor através da terra. O projeto Raízes do Amor, foi assim que ela batizou, funcionava aos sábados. Marina ensinava as crianças a plantar, a cuidar da horta, a colher frutas, a respeitar a natureza. Mas mais importante que isso, ela ensinava algo que Sebastião tinha ensinado a ela, que o amor precisa ser dito, expressado, cultivado todos os dias. Tia Marina, olha quanto tomate a gente colheu. Uma menina de tranças correu até ela, segurando um cesto cheio de tomates vermelhos e maduros. Marina sorriu, acariciando a cabeça da menina. Que lindo, Beatriz. Você cuidou muito bem deles. É porque eu falei, eu te amo para eles todo dia, igual você ensinou. A menina sorriu, orgulhosa. Marina sentiu o peito apertar. Ela tinha ensinado às crianças o ritual que Sebastião tinha criado. Falar, eu te amo, para as plantas, para os animais, para as pessoas. Não como bobagem, mas como lembrança diária de que amor é ação. Amor é cuidado. Amor é presença. Muito bem, Beatriz. Seu avô Sebastião ficaria orgulhoso de você. A menina inclinou a cabeça curiosa. Tia, você ainda fala com ele? Marina assentiu, os olhos marejando. Todo dia. Quando eu venho aqui no sítio, quando eu cuido das plantas, quando eu vejo vocês crescendo, eu sinto ele perto e eu falo, eu te amo, vô. Beatriz sorriu e abraçou Marina com força. Então ele sempre vai estar aqui, né? Sempre. Quando as crianças foram embora ao final da tarde, Marina caminhou sozinha até o Vale Escondido. Ela fazia isso todo domingo, sem exceção. Era seu momento de conversa com Sebastião. A árvore centenária estava linda, as folhas balançando suavemente ao vento. E ao lado dela, a muda que Marina tinha plantado já estava maior, mais forte, com galhos finos começando a crescer. Marina se sentou entre as 2 árvores, encostando as costas no tronco da centenária. Fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o cheiro da terra, o som dos pássaros, a paz daquele lugar. Oi, vô! Ela começou como sempre fazia. Eu vim de novo. Eu sei que você deve estar cansado de me ouvir, mas eu prometi que ia dizer todo dia, então aqui estou. O vento soprou mais forte, como se fosse uma resposta. As crianças estão incríveis. Você devia ver como elas cuidam das plantas, como elas estão aprendendo a amar sem medo. Eu acho que você ficaria orgulhoso. Ela limpou uma lágrima que escorreu. Durval vem aqui todo sábado ajudar. Ele diz que faz isso por você, que você foi o melhor amigo que ele teve. Marina abriu os olhos e olhou para o céu, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer. Sabe o que eu descobri, vô? Descobri que você tinha razão. O amor não acaba quando a pessoa vai embora. Ele fica nas memórias, fica nas lições, fica nas árvores que a gente planta, fica nas palavras que a gente finalmente tem coragem de dizer. Ela tocou o tronco da árvore nova, acariciando a casca ainda lisa. Eu plantei essa árvore por você, e todo dia eu digo, eu te amo para ela. Porque você me ensinou que amor é isso. É escolher todos os dias, dizer, mostrar, viver. De repente, Marina viu algo brilhando na base da árvore centenária. Ela franziu a testa, curiosa, e se abaixou para ver melhor.
Era uma caixa de metal pequena, meio enterrada na terra, como se tivesse sido colocada ali recentemente. Mas isso era impossível. Ninguém vinha aqui além dela. Com mãos trêmulas, Marina cavou ao redor e puxou a caixa. Estava enferrujada, velha, mas ainda fechada. Havia uma etiqueta colada na tampa, com a letra trêmula de Sebastião. Para Marina. Abra quando estiver pronta para viver de novo. O coração de Marina disparou. Ela abriu a caixa devagar, e dentro havia uma carta, um envelope amarelado e um pequeno medalhão de prata. Marina pegou a carta primeiro, reconhecendo imediatamente a caligrafia do avô. A data estava no topo, escrita semanas antes dele morrer. Ela começou a ler, as lágrimas caindo antes mesmo de terminar a primeira linha. Minha querida Marina, se você está lendo isso é porque eu já parti. E se eu já parti, é porque meu tempo chegou. Não fica triste. Eu vivi muito, eu amei muito. E nos últimos dias da minha vida, eu fui o homem mais feliz do mundo. Você me deu o maior presente que alguém pode dar. Me ensinou a me perdoar. Me ensinou que nunca é tarde para amar. Me ensinou que palavras importam, mas ações importam ainda mais. Eu deixei essa caixa aqui porque sabia que você ia voltar. Você sempre volta para os lugares que ama. Igual eu. Dentro tem um medalhão. Era da sua avó. Ela usava todo dia. E dentro dele tem uma foto minha e uma foto dela. Ela sempre dizia: Sebastião, enquanto a gente carregar o amor no peito, a gente nunca está sozinho. Eu quero que você carregue esse medalhão, não como peso, mas como lembrança. Lembrança de que você é amada, de que você sempre foi amada e de que você merece amar e ser amada sem medo. Marina, eu tenho um último pedido. Viva, não apenas exista. Viva, ame de novo. Case de novo se quiser. Tenha filhos se quiser. Viaje, ria, chore, sinta, plante árvores, construa memórias e todo dia antes de dormir, olhe no espelho e diga para você mesma: eu te amo. Porque você merece ouvir isso, não só dos outros, mas de você mesma. Eu vou estar sempre com você, nas árvores que você planta, nas crianças que você ensina, no vento que balança as folhas. No sol que aquece sua pele, e quando você olhar para o céu e sentir saudade, só lembra, o amor nunca morre. Ele só muda de forma. Eu te amo, minha netinha, hoje, amanhã e para sempre. Seu avô que nunca vai te esquecer, Sebastião. Marina terminou de ler e desabou em soluços. Ela apertou a carta contra o peito, sentindo como se Sebastião estivesse ali, abraçando ela, dizendo que estava tudo bem. Ela pegou o medalhão e abriu. Dentro, como ele disse, havia 2 fotos minúsculas. Sebastião jovem, sorrindo largo, e Helena ao lado dele, com aquele olhar apaixonado. Marina colocou o medalhão no pescoço e sentiu um calor no peito, como se o amor deles a envolvesse. Ela ficou ali por horas, chorando, sorrindo, relembrando, agradecendo. Quando finalmente se levantou, já era noite. As estrelas brilhavam intensamente no céu limpo. Marina olhou para cima e sussurrou: Obrigada, vô, por tudo, por me ensinar a amar, por me ensinar a viver, por me ensinar que nunca é tarde para recomeçar. Ela tocou o medalhão no peito e sorriu. Eu prometo que vou viver. Vou viver por mim, por você, pela vovó, pelo Vicente, por todos que a gente amou e perdeu. Eu vou viver do jeito que você me ensinou, com amor, com coragem, sem medo. E então ela se virou para a árvore nova, ajoelhou-se e disse, pela última vez naquele dia: Eu te amo. O vento soprou forte, balançando as folhas das 2 árvores ao mesmo tempo, criando um som que parecia uma melodia de despedida, uma melodia de recomeço. Marina caminhou de volta para o sítio, o coração mais leve do que tinha estado em meses, porque ela finalmente entendeu. O amor que Sebastião tinha plantado nela não tinha morrido. Estava apenas começando a crescer, 6 meses depois. Marina estava na varanda do sítio, agora reformada, pintada de novo,
cheia de flores. O projeto Raízes do Amor tinha crescido. Agora eram 20 crianças, e Durval tinha se tornado o ajudante oficial, ensinando carpintaria e contando histórias antigas sobre Sebastião. Tomás também apareceu algumas vezes. Ele e Marina se tornaram amigos. Ele trazia flores para colocar no túmulo de Vicente e de Sebastião, que ficavam lado a lado no pequeno cemitério da cidade. E Marina estava diferente. Ela sorria mais, ria mais, vivia mais. Tinha até começado a sair com alguém, um professor da escola da cidade que apareceu no sítio querendo conhecer o projeto. Nada sério ainda, mas ela estava aberta, estava permitindo. Porque Sebastião tinha ensinado ela que amar não é trair a memória de quem partiu. Amar é honrar. Naquela tarde, Marina pegou o celular e gravou um vídeo. Postou nas redes sociais do projeto e disse, olhando diretamente para a câmera: se você tem alguém que ama, não espera o momento perfeito para dizer. Diz agora. Diz hoje. Porque o tempo não avisa quando vai acabar. E a pior dor do mundo não é perder alguém. É perder alguém sem ter dito o quanto você amava. Então vai lá, liga, manda mensagem, abraça e diz: eu te amo, porque essas 3 palavras têm o poder de curar, de transformar e de salvar vidas. Eu aprendi isso com meu avô e agora eu passo para frente. O vídeo viralizou, milhões de visualizações. Milhares de comentários de pessoas dizendo que tinham ligado para os avós, para os pais, para os filhos, só para dizer, eu te amo. E Marina sabia que Sebastião estava vendo e estava sorrindo. Naquela noite, Marina voltou ao vale uma última vez. Ela se sentou debaixo da árvore centenária, segurando o medalhão, olhando para as estrelas. E sussurrou, eu te amo, vô. Eu te amo, vó. Eu te amo, Vicente. Eu te amo, mãe e pai. Ela respirou fundo. E eu me amo. Pela primeira vez na vida, Marina disse essas palavras para si mesma e sentiu que finalmente estava completa. O vento soprou, as folhas dançaram e Marina sorriu. Porque o amor, ela agora sabia, nunca morre. Ele só se transforma e continua para sempre.